Estamos de volta, pessoal, para dar continuidade ao nosso bloco de palestras à tarde. E agora nós vamos conversar com Antônio Aureliano, ele é analista de qualidade na Totox, e ele traz um tema super interessante: craqueando a movimentação cultural, econômica e social de uma troça carnavalesca. Antônio, seja muito bem-vindo à Sala Tech EdCo. Uma ótima sessão, pessoal. Oi, pessoal, teve um retorno aqui. Boa tarde, tudo bom com vocês? Muito massa ter essa oportunidade de estar falando com um público tão garboso, que é esse público da TW e também da XConf. E hoje a gente vai falar sobre como o carnaval ele impacta tanto de uma perspectiva macro quanto uma perspectiva individual a vida das pessoas. Então, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Antônio, eu sou Kiwei, aqui eu sou um homem branco, uso óculos agalegado. Estou com a camisa azul da XConf. Atrás de mim, eu tenho um armário com as plantinhas. E antes que a gente comece, deixa eu primeiro marcar o tempo, porque eu não sou Charazade, mas eu tendo a emendar uma história na outra. E aí, falando em conversa, em presopopeias, um dia desse eu estava aqui com os amigos e aí falei sobre a XConf. E a gente entrou num papo de como os simbolismos eles afetam cada um, são recebidos de acordo com o contexto que a gente vive. Então, um olhou o nome XConf e aí lembrou de um atributo HTML, que é XContent Type. O outro é músico, viu essa imagem aqui, lembrou de um quadro de cobra que tem em Nova York, de Louis Armstrong. A professora de inglês viu o nome Totox e aí lembrou daquela Torture Throughout, aquele quebra-língua pior do que é um socó para coçar 7 socós. Mas, para mim, o mais interessante desse cartaz foi a data, 17 de agosto. Para quem é do Recife, para quem é de Pernambuco, deve saber que aqui na nossa cidade existe uma avenida chamada Avenida 17 de Agosto. E aí uma ótima maneira da gente conhecer a história da nossa cidade é sabendo o nome das avenidas. No nosso contexto, para entender o nome 17 de Agosto, a gente precisa voltar lá em 1578, quando Dom Sebastião, o rei de Portugal na época, invadiu o Marrocos e morreu na Batalha de Alcarquibir. Isso provocou sebastianismo, veio afetar até a Guerra de Canudos, mas o fato é que, na época, Filipe II, que era o rei da Espanha, incorporou Portugal e trouxe Portugal para os domínios espanhóis e todos os domínios portugueses, criando a União Ibérica. Isso trouxe para Portugal e para o Brasil o impacto dos inimigos da Espanha. Um deles era a Holanda, aqui os Países Baixos, que tinha sido parte da Espanha, mas que agora é inimigo, e aí tentou, em busca atrás do açúcar, invadir o Brasil, primeiro em Salvador, em 1624, mas foram expulsos em 1625. Em 1630, eles voltaram com tudo, invadiram o Pernambuco e o Nordeste do Brasil, destruíram Olinda e se estabeleceram no Recife. Em 1640, Portugal recuperou a sua capacidade bélica e soberania, e aí partiu atrás dos domínios que tinham perdido, e aí foi uma verdadeira guerra mundial. Tem a guerra no Índico, Pacífico, Mediterrâneo e por aí vai. E aqui no nosso contexto do Nordeste, a gente, no dia 17 de agosto de 1645, a gente teve uma batalha importante chamada a Batalha de Casa Forte. Os holandeses eles haviam acabado de perder um combate no Monte das Tabocas, na cidade de Vitória de Santo Antão, a 70 quilômetros do Recife, e aí recuaram e se estabeleceram aqui no engenho de Casa Forte, onde tinha a Casa Forte de Dona Ana Paz. A Dona Ana Paz resistiu, mas terminou sendo feita refém junto com toda a sua corte. E os brasileiros conseguiram espantar os holandeses e eles voltaram aqui e ficaram confinados no centro da cidade. Essa vitória para os brasileiros, os brasileiros, ela criou toda uma mitologia e tradição que foi crescendo à medida que o bairro que se formou em seguida o bairro se formou em seguida. E aí isso trouxe sempre a rememoração da própria história, criou-se toda uma tradição. E aí, sempre que existia um evento importante na história de Pernambuco, essa história é recontada e rememorada. Então, sempre que, por exemplo, a insurreição pernambucana, na Guerra dos Mascates, na Revolução Pernambucana de 1817, e até nas diretas já, a Batalha de Casa Forte foi relembrada. Isso aqui é a Praça de Casa Forte, que é um projeto de Burle Marx. Aqui é a Casa de Casa Forte de Dona Ana Paz. Só que essa tradição, você trouxe oligarquias para o bairro. E onde você tem oligarquias, você tem intelectualidade. Entre os intelectuais que viveram ou passaram no bairro, você tem Paulo Freire, que escreveu A Pedagogia do Oprimido, João Cabral de Melo Neto, que escreveu O Cão Sem Pulgas, que fala sobre o amor para o rio do Capibaribe, que é o rio que corta o Recife. Ariano Suassuna, Rubro Negro Doente, torcedor de esporte doente, olha aqui, ele de vermelho e preto.
que escreveu o Alto da Compadecida e a Pedra de Fogo, e Gilberto Freire, que escreveu Casagrande Senzala, que, junto com Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque, é um dos livros básicos para a gente entender a criação do Estado brasileiro. Mas aí Gilberto Freire, ele, em 47, na comemoração dos 100 anos de Joaquim Nabuco, ele idealizou a Fundação Joaquim Nabuco, que era um diplomata e abolicionista ferrenho, e essa fundação ela teria como foco a cultura do Norte-Nordeste. Hoje é uma entidade de pós-graduação, já há algum tempo entidade de pós-graduação, doutorado e pós-doutorado, mas que com várias linhas de pesquisa. E uma dessas linhas de pesquisa era entender a composição das forças que formavam a Batalha de Casa Forte e mapear também essas descendências. O pesquisador era Mário de Andrade. E aí a gente começa o primeiro ponto da nossa conversa, que é falar como a diversidade cultural é beneficiada pelo Carnaval. Então, lá no estudo, quando a gente analisa na batalha as forças brasileiras e os comandantes, a gente vai ver que tem Dias Cardoso, que é o comandante, é o patrão das Forças Especiais do Brasil, Vidal de Negreiros, Fernando Vieira, Felipe Camarão e de Potiguar, e Henrique Dias, que é esse aqui dos quadros, que era comandante dos negros crioulos, mulatos, angolas e minas, ou simplesmente Henriques. Isso na historiografia oficial. Na historiografia detalhada, a gente tem vários povos sob o comando de Henrique Dias, e um desses povos é os Macuá. Os Macuá, eles vieram lá de Moçambique, foram trazidos à força lá de Moçambique. Aqui a gente tem Moçambique, eles habitavam o que hoje é Moçambique, aqui o sul da Tanzânia. A gente tem Madagascar, África do Sul, Zimbábue e Angola, e aí eles foram trazidos para cá no contexto de pessoas escravizadas. Aqui, o estudo mostra que eles participaram da Batalha de Casa Forte, participaram da primeira e da segunda Batalha de Guararapes, estudo contra os holandeses, da retomada de Olinda, da retomada de Recife. Quando o Recife é retomado, a guerra em nosso teatro ela acaba. E aí os holandeses eles levam o cultivo do açúcar para as Antilhas, e aí isso provoca a crise do açúcar, que é uma concorrência que nunca se existia antes, e vai fechar e vários engenhos vão deixar de funcionar. Quando você tem engenhos de açúcar que deixam de funcionar, você tem a luta pela reforma agrária. E os Macuá, junto com outras entidades, outros povos originários e outras nações, eles se estabeleceram no engenho Catuca, que ficava aqui entre nas cidades de Abreu e Lima e de Goiânia, a 70 quilômetros do Recife. Os habitantes do engenho se chamavam malungos, e aí tem toda uma etimologia por trás dessa palavra, mas o seu líder era classificado como malunguinho. Eles tiveram uma importância fundamental no sucesso da Convenção de Beberibe, que antecipou a independência do Brasil em 1822, com a expulsão dos holandeses de Pernambuco um ano antes. E, em 1835, o último malunguinho, João Batista, ele é assassinado numa emboscada. Isso determina o fim do quilombo, e os remanescentes eles vão se estabelecer no bairro de Chão de Estrelas, que fica aqui na zona norte do Recife. Lá em Chão de Estrelas, já em 1935, um descendente malunguinho, o seu Manuel Martins, ele cria o Maracatu, a nação do Maracatu, Cambina da Estrela. E o Cambina da Estrela, ele, toda vez que vai para o Carnaval, toda vez que vai para a Avenida, ele reconta a história do quilombo Catucá. E aí ele perpetua os malungos para a próxima geração, e a mesma coisa fazem milhares de entidades carnavalescas pelo Brasil afora, seja a Mangueira, seja o Ilê-Alê, contando as suas origens e tradições. E aí, como diz Darcy Ribeiro lá no Povo Brasileiro, o Carnaval é um edifício da história de povos, né? Que o Carnaval ele vai garantir a conservação da diversidade cultural brasileira. Ainda em Chão de Estrelas, o neto de seu Martins, mestre Meia-Noite, também conhecido como seu nome mesmo, Givaldo Martins, ele cria a ONG Daruê Malungo, em 1988. E o Daruê ele já tem 35 anos, tem dança, capoeira e percussão, e já passaram 1.300 jovens. Entre esses 1.300 jovens, a gente teve Chico Sainz, que teve os primeiros contatos com a percussão, e depois homenageou na sua música Cidadão do Mundo o Daruê, né, daquele trecho, Daruê Malungo, Nação Zumbi, no Zuzuzum da capital. E aí, só que Chico é o caranguejo maior, né? Quando a gente olha o nosso ecossistema, você vai ver que tem muita gente que passou pelo Daruê e conseguiu contribuir fortemente, influenciar positivamente na vida de muita gente. Um deles é Tarcísio Rezende, que é lá de Água Fria, que é um bairro vizinho de Chão de Estrelas. A mãe dele, Dona Neide, é professora, e ele entrou no Daruê em 93. Em 95, ele começou no Maracatu, depois foi para uma escola de samba chamada Gigantes do Samba, e finalmente, se profissionalizando, entrou no Sagrama,
em 99. Se você viu a última versão do Alto da Compadecida, o filme, com Selton Mello e Matheus Nastergalli, você escutou o Sagrama na trilha, a trilha é deles. E aí o Tarcísio, já profissionalizado, já maduro, ele começou a sua trajetória como agente de mudança, né? Ele fundou o grupo de Maracatu Percussão Quebra-Baque em 2003, onde já passaram mais de 900 pessoas. É professor do Movimento Pro Criança, uma ONG importantíssima aqui do Recife. Criou o Alfaia da Praia, que é um maracatu na praia de Tamandaré, que fica ao lado de Carneiros, e o Maracatu Mosca de Fogo, na ilha de Tamaracá, na zona norte do Recife. Desculpa, no litoral norte do Recife, de Pernambuco, e todos esses têm o foco de educação socioinfantil. E aí, quando você já chega no ponto de ver quem são as pessoas que Tarcísio influenciou, você pode, entre as várias, você pode citar esses 4 aqui. Dani, que chegou lá no Quebra-Baque, com 7 anos de idade, e hoje é professora de percussão. Danilo, que é irmão de Dani, que é uma história engraçada, que Danilo ele chegou lá pequeno, se profissionalizou como percussionista. Em uma das apresentações do Quebra, num resort em Porto de Galinhas, ele ganhou uma bolsa de estudo para estudar gastronomia, virou chefe de cozinha, conheceu a esposa lá no Quebra-Baque, e os dois montaram um restaurante na Sardenha, porque ela é italiana, eles estão vivendo lá hoje. Isaac, que é professor de percussão, montou o Coco da Resistência, e uma lojinha de plantas, inclusive várias dessas plantinhas aqui são que Isaac cria, planta, né? A Eroco Plantas, e Xande, que já chegou lá em Quebra-Baque maduro, já maior, mas teve a oportunidade e hoje é professor de percussão do Alfaia da Praia e do Mosca de Fogo. E aí, conversando com os meninos e todo mundo que vive de cultura, aqui no nosso contexto do Recife, você vê que metade da renda anual eles ganham no período do carnaval, que é entre dezembro e fevereiro. Só que quando a gente analisa, o sistema ele é muito mais aprofundado. E aí a gente chega ao terceiro ponto da nossa conversa, que é o encadeamento econômico do carnaval de rua. Antes que a gente prossiga, eu tenho que dar informação para vocês que deu para notar que eu gosto de carnaval, mas eu não citei que eu organizo um bloco de carnaval há 8 anos, que se chama Seguro Tonho. Faltou criatividade no nome, eu sei. Mas o bloco ele sai da Rua da Moeda, no Recife Antigo, e através do estudo do bloco eu consigo ter uma série de informações para fazer algum data mining. Então, os 5 principais pontos de informação que eu tenho são os dados abertos da Prefeitura do Recife, que a Prefeitura financia várias orquestras e entidades carnavalescas, e você tem a hora e onde eles vão desfilar e os valores pagos. O Mapa do Frevo, que é um projeto pessoal meu, que é um catálogo de orquestras de frevo para quem quiser montar seu bloco, entrar em contato com a orquestra dessa, e aí os blocos eles dizem onde eles tocam e quando eles tocam. As planilhas de camisas, que eu sei onde as pessoas vão receber, onde elas vivem, e entrevistas com as pessoas que fornecem serviço para o bloco, para saber quem são os fornecedores e onde é que eles estão, e a entrevista com o indivíduo, que são pessoas que trabalham no bloco para entender como eles gastam o dinheiro recebido. E aqui é apenas um dos pontos, apenas curiosidade, um dos CSVs que eu utilizo, que tem aqui o dia que o bloco a troça vai sair, o ano, o horário e o local que ela vai sair, tudo isso com longitude e latitude. Não é o foco, mas a TechStack ela é com Python Pandas e Google Maps integrado. Eu vou disponibilizar o Git para quem quiser ver. E aí, quando a gente analisa os dados oficiais, por exemplo, essas são as 4 maiores vertentes do Carnaval do Brasil, Recife, Olinda, Salvador, São Paulo e Rio, você vê que aqui, por exemplo, Pernambuco, um movimento econômico em 8 dias, mais ou menos de 2 bilhões de reais. Esse movimento econômico, quando a gente compara com o PIB anual do Estado, que é de 10 bilhões, é muita coisa. Só que isso é uma informação muito high level, né? Por quê? Porque traquear e granularizar isso é muito difícil. Porque é um traque fluido, por mais que você tenha similaridades em realidades, é uma informação muito fluida de você criar uma baseline. Mas aí, quando a gente parte, por exemplo, analisando uma troça, que é a entidade base do carnaval, e categoriza ela por infraestrutura, serviços e indivíduos, você pode ter algo como a infraestrutura sendo as camisas, estandarte e boneco gigante, o bar, onde se concentra o bloco, a feijoada e uma orquestra, além dos ajudantes que vão ajudar a botar o bloco na rua, e os indivíduos, né, que são os trabalhadores e o público. Esse aqui é o meu boneco, Charlie Brown, e aí você consegue classificar isso em três pontos para analisar: o bloco e os fornecedores do bloco, a troça, o público e serviços, e os indivíduos e as localidades desses indivíduos. E aí, trazendo o primeiro ponto, que são os blocos, a gente consegue entender um encadeamento econômico da seguinte forma.
Quando eu compro a camisa, elas precisam ser empacotadas, e para serem empacotadas, elas precisam de brindes e sacolas. Tem que ter confeccionistas para fazer a costura, tem que ter alguém para entregar, e tem a fábrica para fazer o próprio tecido, que vai precisar de tela e tinta. E aí, quando a gente coloca já o referenciamento nesse bloco, você consegue ter uma visão melhor. Então, por exemplo, esse aqui é o Recife, e esse aqui é o encadeamento econômico do bar onde se concentra, que é o Novo Pina de Copacabana. O Novo Pina ele tem a 4 km de distância, compra suas bebidas, em Campo Grande, a 7 km de distância, os utensílios que precisa, a outros 4 km a comida, e a 14 km de distância eles compram o gás. E aí, colocando isso no diâmetro médio, você tem que a distância máxima de 10 quilômetros e que o bloco ele beneficia todos os pontos da cidade, a troça. Só que esse ponto aqui do gás é interessante e chamou atenção. E aí, na entrevista, eu descobri que o cara dono desse depósito de gás é irmão do dono do bar. Por isso que ele compra aqui, porque o dinheiro fica na família e ele tem melhores condições de pagamento. Quando a gente coloca a perspectiva de quantas pessoas são afetadas, a gente vai descobrir que uma troça como Seguro Tonho, ela beneficia 50 pessoas. Por exemplo, para fazer o boneco, 4 pessoas, as camisas, 6 pessoas, a feijoada, 7 pessoas, uma família inteira, e a orquestra, 30 pessoas, espalhadas por 3 bairros diferentes. E a gente traz o ponto do público, como o público ele vai consumir serviços. E aí, pensando em serviço, a gente pode tirar 2 indicadores: bebidas e transporte. Na bebida, tem vários vendedores que acompanham. Quando o Seguro Tonho sai, tem vários vendedores que acompanham. Um deles é o seu Belar, que está lá desde o ano 1, em 2015. E aí, conversando com o seu Belar no último carnaval, em 2020, ele me disse que ele vendeu 200 long necks e faturou R$1.000. Além de seu Abelardo, você tem outros 4 vendedores que sempre acompanham, e aí você, inferindo que eles faturaram mais ou menos a mesma coisa, você descobre que de bebida o pessoal do bloco consumiu R$5.000, o movimento econômico. Já transporte, eu tenho o dado onde as camisas são entregues, então eu tenho um dado de qual a distância média. E aí, colocando Uber e ônibus especiais, eu consigo inferir que a média de ida e volta é de R$15, o que dá R$4.500 por pessoa. Então, uma troça feita de Seguro Tonho, que é uma troça pequena, que tem 300 pessoas, com R$9.500 de faturamento, sem considerar comida, já é um número bonzinho. Mas só que o Seguro Tonho é uma troça no meio de um turbilhão, de milhares de troças. E aí, no mapa do frevo, eu traqueando onde tem bloco e quando tem, eu consegui descobrir que nesse trecho, que é onde acontece a maioria das festas do Carnaval do Recife, você tem 600 agremiações que tocam frevo, sem contar maracatu, os cocos de roda e os shows. Nesse espaço também tem 9 palcos. Isso aqui é o Amantes de Glória. E aí, com a quantidade de gente, falta a gente granularizar como o indivíduo, como o ganho do carnaval, ele impacta nas suas comunidades. Isso aqui é a Ação de Pernambuco, a orquestra que toca lá no Seguro Tonho. E aí, a gente pega um dos exemplos. Um dos meus amigos, batuqueiro, ele mora em Brasília Teimosa, que por si só já tem uma história interessantíssima, mas não vamos charazardear aqui. E aí, Brasília Teimosa, ela é um espaço pequeno, ela fica num raio de 700 metros. E aí, entrevistando ele, me disse que no Carnaval de 2020 ele ganhou R$1.700 em 10 dias de festa. Deu 1.000 a mãe, que ganhou, que fez 2 feiras aqui no Rende Mais, de R$300, fez 5 compras de frutas, a R$20 cada uma. Em Nando Frutas, ele tomou 2 cervejinhas aqui no Caldinho do Mag e no Caldinho do China, que fica na orla de Brasília Teimosa. Isso aqui é a praia de Boa Viagem do Pina. E é um romântico que comprou uns vestidos para a namorada na loja tia e também umas roupas para ele. Ou seja, dos R$1.300, dos R$1.700 que ele ganhou, ele gastou R$1.300 na Brasília Teimosa, circulando a economia da sua própria localidade. A gente, olhando os dados do bloco, a gente tem uma situação parecida. Então, por exemplo, essa aqui é a localização da orquestra, que é a Avenida Recife, na zona oeste da cidade. E a orquestra ela tem esses gastos também em 1 quilômetro de diâmetro. Finalmente, né, a conclusão, a história e os dados eles mostram que o Carnaval ele sim é a batalha do povo e que ele traz um movimento econômico massivo, mas que permite resistência cultural. Então, se a gente pensa aquele samba da Mangueira, a história de Niná para gente grande, a gente não vê outro momento para colocar aquilo que não na avenida. A oportunidade de emprego e melhoria de vida e diversão, porque é para isso que a gente trabalha.
Aqui o registro do dia que o Totilque, que é o bloco da torta, que foi visitar o Seguro Tonho, e muito obrigado. Muito obrigada, Antônio, pela sua palestra. Interessantíssima assim, a história de toda a movimentação e impacto que a parte carnavalesca, né, causa dentro de uma cidade. Eu, como amante de carnaval, né, então eu gostei muito mesmo de entender como é que funciona. Eu tenho algumas perguntas, tá? Estou esperando aqui também ver se algumas pessoas vão colocando perguntas no chat, então eu tenho algumas perguntas que eu já gostaria de fazer para você. A primeira, eu fiquei curiosa, porque eu quero entender um pouco da história da Brasília Teimosa. Qual é a história? A Brasília Teimosa é uma história interessante porque você teve muito êxodo rural nas grandes secas que atingiram o Nordeste, e aí o pessoal, as pessoas que migravam, elas se estabeleciam nas costas, tanto de rios quanto da Praia de Boa Viagem, antes de ser habitada, lá por 1930. Brasília Teimosa começaram várias desocupações para construir os prédios da avenida, só que o Brasília Teimosa sempre enfrentou, o pessoal sempre resistiu. E pescadores de Brasília Teimosa, isso na época da construção de Brasília, né, com Juscelino, em 1955, pescadores de Brasília Teimosa, na época a capital era no Rio, saíram de Jangada, de Brasília Teimosa, com o objetivo de chegar no Rio de Janeiro, para falar com Dona Sara Kubitschek, que era a esposa de Juscelino, e Dona Sara interceder a favor deles para manter as suas moradias. E a imprensa começou a cobrir, etc., e deu o nome de Brasília Teimosa àqueles residentes. Mas eles ganharam o apoio da população e conseguiram se estabelecer, estão lá até hoje, numa comunidade maravilhosa. É isso. Muito obrigada e a gente se vê na nossa próxima sessão.